A temperatura aumenta em grande parte do país, com São Paulo registrando o dia mais quente do verão e o Rio de Janeiro entrando no nível 4 de calor. Nos Estados Unidos, as tempestades de neve aumentam e mais de 10 pessoas já morreram. Avião com 80 passageiros capota no momento do pouso em Toronto, no Canadá. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que nível de inflação não incomoda porque está dentro do razoável. Preço dos ovos aumenta no atacado e no varejo e começa a preocupar quem compra e quem vende. Presidente Lula vai ao Rio de Janeiro, defende a Petrobras e diz que a população precisa saber quem xingar quando paga mais caro pelos combustíveis. No Dia Mundial do Gato, donos agradecem a companhia dos animais que até fazem bem para a saúde. E depois da primeira conquista como profissional, o tenista brasileiro João Fonseca volta ao Brasil para iniciar amanhã a luta pela conquista de mais um título. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Uma terceira onda de calor toma conta do Brasil nesta semana. A previsão é que as temperaturas superem os 40 graus em vários estados do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste serão as mais afetadas pelo calor intenso. Agora, a nova massa de ar quente e seco persiste sobre os estados do Centro-Oeste, Sudeste e partes do Sul e do Nordeste, intensificando as condições climáticas severas. Cidades como Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro registram temperaturas acima de 40 graus, exigindo medidas emergenciais para minimizar os impactos na população. No estado de São Paulo, a onda de calor vai atingir as populações do litoral, da capital e do interior. As máximas podem chegar a 38 graus em algumas regiões do estado. A capital paulista pode registrar a maior média da temperatura do ano de 2025, superando a anterior de 22 de janeiro, com 36,6 graus, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura alertou para dias de calor extremo com máximas de 42 graus e mínimas de 22, entre esta segunda-feira e terça-feira. A capital carioca pode bater o recorde de dia mais quente no mês de fevereiro, que é de 41,8 graus, registrado em fevereiro de 2023 na estação de Irajá. No Nordeste, o cenário deve ser de tempo firme, com sol predominante e poucas nuvens, especialmente no interior do Ceará, Piauí e Bahia. Devido à influência dos ventos úmidos que sopram do oceano, litoral pode registrar chuvas rápidas e passageiras. Em Fortaleza, a temperatura deve ficar entre 26 e 31, com pancadas esparsas de chuva. A média de temperatura nos 9 estados da região deve variar entre 25 e 34 graus, com sensação térmica elevada nas cidades litorâneas. No norte, por conta do calor e da umidade, há previsão de pancadas de chuva no Amazonas, Pará e Acre, principalmente à tarde. As temperaturas podem ultrapassar os 35 graus em algumas cidades, mantendo a sensação de abafamento. O calor intenso tem sido amplificado por um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e mantém a onda de calor ativa por vários dias consecutivos. Em Santa Catarina, as temperaturas devem cair essa semana. De acordo com a Defesa Civil, a frente fria que está vindo do Rio Grande do Sul vai assolar o estado já nesta segunda-feira, derrubando as temperaturas e também trazendo chuva. Um alívio para os catarinenses que têm enfrentado sensação térmica de 65 graus, que foi registrado na última semana aqui no sul catarinense. Nesse domingo, o dia foi muito quente, levou muita gente às praias e
Uruçanga, uma cidade perto do Costão da Serra, foi a cidade que no termômetro registrou a maior temperatura, 39,8 graus, mais que a sensação térmica era de 50 graus. Santa Catarina viveu dias de extremo calor nos últimos momentos aí, nas primeiras semanas, melhor dizendo, de fevereiro, o que agora, já para a segunda quinzena, começa a cair a temperatura. Essa frente fria vem com força, trazendo muito temporal e muita instabilidade para todo o estado, pelo menos até a próxima sexta-feira. O calor segue intenso em todo o Paraná. Neste domingo, várias cidades marcaram as maiores sensações térmicas do ano, como foi nas regiões noroeste e oeste do Paraná. O maior registro ocorreu em Santa Helena. A sensação térmica chegou a 46,8 graus. Em relação às temperaturas, 16 municípios já enfrentaram o dia mais quente do ano. O destaque foi para o município de Capanema. Os termômetros atingiram 39 graus na última semana. Agora, o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, alertou que nessa segunda, vários municípios também tiveram ocorrências de temporais, trazendo muitos raios e rajadas de vento. E essas condições podem continuar durante toda a semana. O CIMEPAR explicou por que essa condição meteorológica está ocorrendo aqui no estado. Essas condições meteorológicas se devem ao fato de um sistema frontal sobre o oceano na altura do sul do Brasil e ao excessivo abafamento. Ao longo dos dias subsequentes dessa semana, este sistema continuará favorecendo a formação de chuvas diárias no Paraná, com risco de temporais a qualquer momento. Já no Rio Grande do Sul, os temporais que atingiram parte do estado entre domingo e esta segunda-feira causaram estragos em várias cidades. Os temporais atingiram pelo menos 3 municípios no Rio Grande do Sul, com maior impacto no litoral norte. Em Osório, 43 casas ficaram destelhadas e a lona de um circo desabou em um espetáculo com 200 pessoas, deixando 20 feridos. Em Venâncio Aires, ruas do centro ficaram também alagadas e cerca de 100 famílias tiveram prejuízos. Na região sul, Tavares e São Lourenço do Sul registraram queda de granizo. Porto Alegre também teve alagamentos em vários bairros. Segundo a CE, mais de 70 mil gaúchos estão sem energia elétrica. E nos Estados Unidos subiu para 13 o número de mortos pelas tempestades que atingem grande parte do país. Segundo autoridades locais, uma das pessoas foi vítima de ventos fortes no estado da Geórgia, uma em Virgínia Ocidental e 11 em Kentucky, onde ocorreram algumas das piores inundações. Os níveis de água sequer abaixaram e uma forte tempestade de neve começou a cair. Além das vítimas fatais, há outras pessoas desaparecidas em meio às inundações em Virgínia Ocidental. As equipes de emergência da Guarda Nacional e da Polícia Estadual de Kentucky realizaram mais de 1.000 resgates. Os primeiros socorristas foram de porta em porta em áreas inundadas para garantir que todos fossem resgatados. Mais de 340 estradas foram fechadas no estado devido a enchentes, um número recorde. O Serviço Nacional de Meteorologia em Kentucky destacou na manhã desta segunda-feira que os níveis de córregos e rios continuarão a subir nos próximos dias em algumas áreas. E isso pode causar novas inundações. O governador Andy Beshear declarou estado de emergência na sexta-feira, antes da tempestade, e no domingo agradeceu ao presidente Donald Trump por aprovar uma declaração de desastre federal, disponibilizando fundos de ajuda federal para áreas impactadas. O estado de Kentucky não foi o único abalado por inundações. 5 emergências repentinas foram emitidas em partes da Virgínia, Virgínia Ocidental e Tennessee no fim de semana. A situação pode piorar à medida que os níveis dos rios continuam a subir nas áreas impactadas. As inundações em parte da Virgínia se misturaram com a neve e o gelo caídos recentemente. Em Indiana, imagens de drones mostraram casas e estradas submersas em águas de enchentes em meio ao clima de neve no domingo. A tempestade cortou a energia de mais de 500 mil casas e empresas. Mais de 300 mil permaneceram sem energia na manhã desta segunda-feira, de acordo com o site que monitora o fornecimento de energia elétrica nos Estados Unidos.
A meteorologia prevê a chegada de uma onda de frio ártico, recorde ainda esta semana, que começou a penetrar o norte dos Estados Unidos nesta segunda-feira. A previsão de frio com risco de morte atingirá quase todo o centro dos Estados Unidos a partir desta terça-feira, com as temperaturas do ar e a sensação térmica despencando da fronteira canadense até a costa do Golfo. Ventos fortes podem causar sensações térmicas de até 60 graus abaixo de zero nas planícies do norte na manhã da terça-feira e abaixo de zero em parte do Texas, Oklahoma, Arkansas e Tennessee. Na área de Kansas City, as temperaturas permanecerão abaixo de zero durante toda a semana. E cidades como Dallas e Houston verão quedas de temperatura de 2 dígitos de terça a quarta-feira. A sensação térmica na casa dos 10 graus chegará ao Kentucky na terça-feira e pode cair abaixo de zero em partes do estado na manhã de quarta-feira. O início repentino do frio coincidirá com mais uma tempestade de inverno. Um avião da Delta Airlines capotou durante o pouso no aeroporto internacional Pearson, em Toronto, no Canadá. 18 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado crítico. As equipes de emergência agiram rapidamente. O susto aconteceu na aterrissagem de um voo da Delta Airlines que vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram que o avião capotou ao tocar o solo, ficando de ponta cabeça. Os passageiros gravaram vídeos da cena enquanto bombeiros jogavam água para conter possíveis focos de incêndio. O aeroporto de Toronto informou que todas as pistas foram fechadas temporariamente, causando atrasos em outros voos. As autoridades seguem trabalhando para entender o que levou ao capotamento da aeronave. A Delta Airlines emitiu uma nota confirmando estar ciente do acidente e colaborando com as investigações. Abre aspas. A Delta está ciente dos relatos de que o voo 4819 da Endeavour, operando de Minneapolis para o Aeroporto Internacional de Toronto, Pearson, está envolvido em um incidente. Estamos trabalhando para confirmar quaisquer detalhes e compartilharemos as informações mais atuais no site oficial assim que estiverem disponíveis, fecha aspas, declarou a empresa. Esse acidente acontece depois de uma série de incidentes aéreos na América do Norte, incluindo a batida de um helicóptero do Exército com um avião que acabou levando 67 pessoas a óbito. E veja a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad diz que nível de inflação não incomoda, porque está dentro do razoável. E o preço dos ovos aumenta no atacado e no varejo e começa a preocupar quem compra e quem vende. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração hoje demonstrando que não está muito preocupado com a inflação. Segundo ele, o índice entre 4% e 5% está dentro da normalidade para o Plano Real. Durante participação em um painel realizado na Conferência do Fundo Monetário Internacional na Arábia Saudita, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação no Brasil se mantém em um patamar entre 4% e 5%, o que, segundo ele, está dentro da normalidade observada desde a criação do Plano Real. Haddad destacou que o país superou a fase em que os índices inflacionários ultrapassavam os 2 dígitos. O ministro mencionou ainda que a recente valorização global do dólar pressionou os preços no Brasil, levando o Banco Central a adotar uma política monetária mais rígida para conter os impactos da inflação. Além da questão inflacionária, Haddad falou sobre a importância da reforma tributária sobre o consumo e afirmou que o ajuste fiscal em andamento não gera recessão. Segundo ele, esse processo tem garantido um crescimento econômico próximo a 3,5% em 2024, mesmo com a manutenção de taxas de juros elevadas para alinhar a inflação à meta. Segundo Fernando Haddad, o governo estaria trabalhando para equilibrar as contas públicas e garantir um cenário sustentável para a economia nacional, mesmo diante de desafios externos, como a força da moeda americana no mercado global. A inflação é vista por especialistas como um dos principais desafios econômicos do Brasil. Embora o governo projete estabilidade, analistas revisaram suas previsões e estimam que o índice de preços ao consumidor amplo possa encerrar o ano em 5,6%, acima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%.
No atual sistema de meta contínua, é considerado como cumprido se a inflação oscilar entre 1,5% e 4,5%. Caso a inflação fique fora do intervalo de tolerância por 6 meses consecutivos, a meta é considerada como descumprida. O Banco Central também admitiu recentemente que a meta de inflação pode ser novamente descumprida em junho deste ano, ao completar 6 meses seguidos acima do teto de 4,5%. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira também elevou as projeções de inflação nos próximos 3 anos. A pesquisa feita com mais de 100 instituições financeiras aponta que a inflação pode chegar a 4,35%, o 8º aumento consecutivo do indicador. Para 2027, a expectativa é de uma inflação de 4% e 2028, 3,8%. Quanto à taxa de juros, o Banco Central havia elevado pela 4ª vez seguida a Selic, alcançando agora o patamar de 13,25%, com a expectativa de que, no mês de março, haja uma nova elevação. Para os especialistas do mercado financeiro, 2025 deve fechar com o juro básico de 15% ao ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma lista de 25 medidas que o governo considera prioritárias em 2025 e 2026 na área econômica. Entre os projetos, 8 já estão tramitando no Legislativo e 7 ainda serão encaminhados pelo Planalto. Porém, Hugo Motta já afirmou que a situação atual dos preços dos alimentos não tem soluções fáceis e requer decisões do governo que passam pela questão fiscal. Segundo Motta, não dá para enfrentar a alta dos preços com medidas superficiais. Os ovos são uma alternativa para os clientes que querem economizar no preço das carnes, mas o valor dos ovos também aumentou desde o começo deste ano. Em algumas regiões de São Paulo, uma caixa com 30 dúzias chegou a mais de R$200. O preço dos ovos de galinha teve um aumento de 17% no atacado. No varejo, a alta chega a 40%. Para a Associação Brasileira de Supermercados, o principal motivo é a alta demanda e a pouca oferta nos mercados, especialmente em datas comemorativas, quando muitas famílias evitam consumir a carne vermelha. Também tem aquelas pessoas que buscam a proteína mais acessível para substituir as carnes cada vez mais caras. Além disso, os custos de produção aumentaram 30% por causa das mudanças climáticas, como a saca de milho para a alimentação das galinhas. Outro desafio foi a redução do peso dos ovos pelo Ministério da Agricultura, que impactou no custo-benefício do alimento. Mas não é só no Brasil que o produto enfrenta uma crise. Nos Estados Unidos, os ovos tiveram prateleiras vazias e um aumento de 15% em apenas um mês, devido ao surto de gripe aviária. Algumas famílias até mesmo optaram por criar suas próprias galinhas no quintal de casa para garantir o consumo dos ovos. Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão ter que levar marmita de casa para sessões noturnas que costumam acontecer às terças-feiras. Para economizar gastos e ajudar o governo a ajustar as contas, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o contrato das refeições, que este ano custaria R$130 mil. Cada jantar sai por R$445. Os ministros já reclamaram, porque mesmo com um serviço mais ou menos com comida geralmente morna, é difícil encontrar um restaurante aberto no período da noite em Brasília. Mas vai ficar assim. A semana no mercado financeiro começou em ritmo morno. Os operadores ficam atentos a indicadores que apontam para um esfriamento da economia e, por isso, deixaram de apostar em grandes altas nas taxas de juros. O dólar subiu 0,29% e terminou o pregão cotado em R$ 5,71. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,26%, aos 128.552 pontos. O Mato Grosso do Sul já entrou no período de pico da colheita da soja, que deve durar um mês. Na sequência da colheita, produtores já começam o plantio do milho. As imagens são da colheita de uma propriedade que fica em Maracaju no último fim de semana, região onde a colheita de soja está mais avançada no estado. A região que a gente tem destaque na evolução da colheita é a região sul do estado, com cerca de 21%, enquanto a região centro com 18%,
e a região norte aí com 3%. As informações em relação à colheita foram divulgadas com base nos dados da última semana, que mostram evolução como um todo no estado. A gente atingiu aí 17% da área colhida, estimada pelo projeto SIGA-MS. Cerca aí de 770 mil hectares foram colhidos durante esse período. E também a gente traz também demonstrando que durante esse período ele está inferior ao ciclo passado, em 0,7 pontos percentuais para o mesmo período, comparado à safra 24-25. A partir do dia 14, a colheita entra num processo mais avançado, onde há um pico que deve durar cerca de um mês, com previsão de término no dia 14 de março. E no mesmo caminho, os produtores já estão apostando no plantio do milho. A questão climática é um dos principais fatores de interferência no cultivo de soja e do milho. Produtores, por exemplo, que plantaram a soja no ano passado, sentiram a falta da chuva agora em dezembro. Já quem está plantando o milho neste período, em que a gente tem mais precipitações em regiões aqui do estado, teve uma sorte, porque anda chovendo. Só que também acaba atrapalhando um pouco na colheita da soja. O que ocorre é o atraso nas operações sem grandes prejuízos. Ela está, por enquanto, tranquilo, né, a partir de manutenção das chuvas. A gente teve um acumulado de 8 a 77 milímetros no estado, se a gente pegar os últimos 7 dias. Por enquanto, a chuva só impede um pouquinho a evolução da colheita, no entanto, nada que atrapalhe muito, né? O produtor precisa da chuva. O sucesso na colheita da soja e plantio do milho dependem das análises que acontecem semanalmente. A gente tem que acompanhar a todo momento, né, a lavoura, toda hora muda. Eu acredito que a colheita aí vai trazer números diferentes que a gente está estimando aí para o estado. A gente estima aí a casa dos 51,7 sacas de média. É uma média bem abaixo do que é o do cultivo da soja no estado. Então a gente vai agora tentar caminhar para o milho, né? O milho a gente tem uma perspectiva que ela está bem conservadora, no entanto a gente tem uma neutralidade, então isso daí pode melhorar muito mais o potencial. O governo argentino anunciou neste fim de semana uma investigação urgente sobre o lançamento de uma criptomoeda promovida pelo presidente Javier Milei na sexta-feira, que foi derrubada horas depois de uma denúncia de fraude. O governo argentino anunciou uma investigação sobre uma criptomoeda promovida pelo presidente Javier Milei. Segundo imagens transmitidas pela imprensa local, Milei havia publicado na rede social X uma mensagem fixada em seu perfil por mais de 5 horas com um link para o projeto chamado Viva la Libertad Project. O anúncio do presidente ultraliberal afirmava que a criptomoeda era um projeto privado dedicado a incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos. Economistas e especialistas no universo cripto da Argentina, bem como vários políticos da oposição, rapidamente criticaram Milei e apontaram que esse ativo digital poderia ser uma fraude. Horas depois, o presidente excluiu a publicação e explicou que não estava ciente dos detalhes do projeto e, depois que tomou conhecimento, decidiu não continuar divulgando. Com o aumento das críticas, a presidência argentina informou ainda na noite de sábado que, diante dos fatos, Milei decidiu intervir de forma imediata com o escritório anticorrupção para determinar se houve conduta imprópria por parte de qualquer membro do governo nacional, incluindo o próprio presidente. Também anunciou a criação de uma unidade de força-tarefa de investigação encarregada de iniciar uma investigação urgente sobre o lançamento da criptomoeda e de todas as empresas ou indivíduos envolvidos na operação. De acordo com especialistas em finanças digitais, cerca de 80% do ativo digital estava nas mãos de poucos antes do apoio de Milei. Depois da publicação do presidente, seu valor cresceu exponencialmente, de décimos a um pico de 4.978 dólares. Os detentores originais começaram a vender com lucro de milhões, mas o valor do ativo despencou em seguida. E veja a seguir, europeus negociam acordo para aumentar gastos militares e enfrentar a ameaça de um possível acordo entre o russo Vladimir Putin e o norte-americano Donald Trump. E o presidente Lula vai ao Rio, defende a Petrobras e diz que a população precisa saber quem xingar quando paga mais caro pelos combustíveis. Vários líderes da União Europeia e da Aliança Militar do Ocidente começaram a discutir em Paris, na França,
a mudança na política dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. O objetivo do encontro foi alinhar uma resposta comum para a segurança do velho continente. A segurança da Europa está em um ponto de virada, garantiu Ursula von der Leyen, chefe do braço executivo da União Europeia, antes do início do encontro na capital francesa. Isto é sobre a Ucrânia, mas também sobre nós. Precisamos de uma mentalidade de urgência. Precisamos de um aumento de gastos com a defesa e precisamos disso agora mesmo, escreveu na rede social X. A reunião de Paris, convocada de última hora pelo presidente francês Emmanuel Macron, ocorre em um momento delicado para as relações transatlânticas. Tanto o governo ucraniano quanto as potências europeias temem ser excluídas das negociações para encerrar o conflito na Ucrânia, que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. A desconfiança começou após a conversa por telefone na última quarta-feira entre o presidente americano Donald Trump e seu colega russo Vladimir Putin para discutir o início das negociações. Enquanto isso, os chefes das diplomacias da Rússia e dos Estados Unidos vão se reunir amanhã em Riad, na Arábia Saudita. Será uma tentativa para restabelecer as relações entre os dois países. O governo russo revelou que uma reunião entre altos funcionários do Kremlin e da Casa Branca, prevista para terça-feira na Arábia Saudita, vai ter como objetivo restabelecer as relações entre Moscou e Washington. Possíveis negociações sobre a Ucrânia e um eventual encontro Trump-Putin também podem entrar na pauta. Quando os presidentes Trump e Putin conversaram pelo telefone, concordaram que precisam deixar para trás um período absolutamente anormal nas relações entre os dois grandes poderes, quando eles de fato não se comunicavam, exceto em certos assuntos técnicos e humanitários. E os presidentes concordaram que o diálogo deve ser retomado. O chefe da diplomacia russa e o conselheiro diplomático de Vladimir Putin viajam nesta segunda-feira para Riad para o encontro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já desembarcou na capital saudita. Trump surpreendeu aliados na semana passada ao conversar por telefone com Putin, uma reunião que terminou com ambos concordando em iniciar imediatamente negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que o país não vai reconhecer um acordo sem a participação de Kiev. O atentado contra José Aprígio da Silva do Podemos, que disputou a reeleição para o cargo de prefeito de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foi forjado. Segundo a Polícia Civil, ele fingiu que foi vítima de uma tentativa de homicídio. A intenção era comover os eleitores, mas ele não ganhou e hoje a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram um mandado judicial contra os suspeitos de colaborarem com a farsa. A defesa de Aprígio alegou inocência e reforçou que o ex-prefeito foi a vítima do atentado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi hoje ao Rio de Janeiro, onde participou de uma solenidade de lançamento de iniciativas que estão sendo chamadas de reativação da indústria nacional. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da presidente da Petrobras, Magda Chambriardi, participaram de um evento organizado para anunciar novos projetos para a indústria naval. A cerimônia ocorreu no terminal da Transpetro, em Angra dos Reis, na região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. No evento, a estatal anunciou a licitação de 8 navios do programa de renovação e ampliação da frota. Em declaração, a presidente da Petrobras defendeu a pesquisa e exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas e completou dizendo que a companhia está comprometida com o aumento da produção de petróleo até 2030. Lula também defendeu a realização de pesquisas na região. No entanto, o processo para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas segue sob análise técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. Por outro lado, o governo federal informou que pretende fomentar novas oportunidades do setor por meio do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, a fim de atrair novos investimentos. E informou também que a geração de demandas perenes para a indústria naval e offshore é uma das prioridades do governo.
Durante a solenidade no Rio de Janeiro, o presidente também fez uma defesa enfática da Petrobras, dizendo que a população precisa saber quem são os verdadeiros culpados pelo preço que pagam quando compram combustíveis. Citou o caso da gasolina, que sai da empresa por R$ 3,00 e chega ao consumidor por quase R$ 7. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, é importante que as pessoas saibam disso para que, na hora de xingar, pensem nos impostos cobrados pelos estados e nos responsáveis pela rede de distribuição. O crime organizado passou a ser o principal empregador em algumas regiões do país, como a Amazônia. No ano passado, faturou mais de 150 bilhões de reais no país inteiro. Foi por isso que o governo nacional lançou uma nova ferramenta para tentar conter o crescimento deste mecanismo ilegal. O Conselho Superior do Ministério Público Federal criou o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado, conhecido como GAECO Nacional. O modelo já é adotado há décadas nos ministérios públicos estaduais e desde 2020 vem sendo implementado pelo Ministério Público Federal, mas até então limitado às procuradorias da República nos estados. A proposta do GAECO Nacional é auxiliar em investigações consideradas complexas, como as relacionadas às organizações criminosas, tráfico internacional de drogas, disputa entre facções e casos de corrupção. A portaria que criou o grupo elenca 11 situações específicas em que ela poderá ser acionada. Entre elas estão crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, violações graves de direitos humanos que exijam atuação federal e crimes ambientais de grande impacto, como o garimpo ilegal em terras indígenas. O GAECO Nacional também vai poder intervir em crimes de grande repercussão contra a administração pública, em situações que exijam equipes conjuntas de investigação e em delitos de impacto interestadual ou até mesmo internacional, como formação de cartéis, falsificação de medicamentos e assalto a bancos. O objetivo é que o grupo atue no suporte técnico e estratégico para os procuradores que conduzirem as investigações. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União, o GAECO Nacional não terá poder para assumir investigações diretamente. O seu papel será de oferecer apoio especializado aos chamados procuradores naturais, que são aqueles que, segundo a legislação, são os responsáveis designados para atuar nos casos específicos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, pediu hoje que a turma dos direitos humanos não atrapalhe a reação ao ataque a uma delegacia de Duque de Caxias no último sábado. Os suspeitos de metralhar o local já foram identificados. A fachada da delegacia foi destruída por tiros de fuzil. Rato e Wesley, cujo resgate era o objetivo dos atacantes, tinham sido presos algumas horas antes por policiais da unidade policial, mas já tinham sido transferidos para outro local no momento da invasão. O principal alvo, a quem o governador se referiu na postagem, é Joab da Conceição Silva. Ele se encontra evadido do sistema penitenciário desde 2019, após receber o benefício concedido pela Vara de Execuções Penais de vista progressiva ao lar. Joab é apontado como o chefe do tráfico na comunidade Rua 7, também em Duque de Caxias, e é ligado à organização criminosa de Felipe Pereira dos Santos, conhecido como Jack Cargas, um dos principais alvos da segunda fase da Operação Torniquete, que busca combater o roubo de carga no estado. Após o atentado, forças de segurança reforçaram o policiamento na região e deflagraram operações para capturar os envolvidos. No domingo, uma operação em ao menos 4 comunidades da região foi realizada para tentar localizar e prender os envolvidos do episódio. O governador Cláudio Castro e o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, classificaram o episódio como um ataque à segurança pública e prometeram medidas rigorosas contra os responsáveis. De acordo com a Polícia Civil, 6 criminosos foram presos e um homem morreu em confronto com a polícia em operação realizada neste domingo. Agentes que estavam de plantão no DP trocaram tiros por cerca de 10 minutos com os criminosos. 2 policiais ficaram feridos, mas já tiveram alta hospitalar. Pelas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que todos os criminosos já foram identificados e que a resposta será dura e na mesma proporção, com efetividade e dentro da lei. E acrescentou, abre aspas, turminha dos direitos humanos, não encham meu saco, fecha aspas. Destacou Castro no X, antigo Twitter.
A deputada federal Talíria Petroni respondeu à publicação de Castro e criticou sua gestão à frente do Estado. Abre aspas. A turma dos direitos humanos não vai questionar se agir dentro da lei. Sua gestão é completamente desastrosa e muitas vezes ilegal, governador. Fecha aspas. Escreveu a parlamentar no X. O número de assaltos em farmácias cresceu bastante nos últimos meses em São Paulo. O principal objetivo dos criminosos é levar remédios para emagrecer, que estão em alta no mercado clandestino. Uma caixa do Ozempic, o remédio para emagrecimento mais popular do mundo, custa em torno de R$ 900 a R$ 1.300 nas farmácias do Brasil. A eficiência do produto fez com que o remédio tenha virado sonho de consumo para milhares de obesos do mundo todo. Mas o alto valor também chamou a atenção de quem age na ilegalidade. No ano passado, 39 farmácias foram assaltadas na Grande São Paulo, com a procura específica desses tipos de remédio. De acordo com a Anvisa, os casos de roubo também foram registrados quando o produto era transportado. No ano passado, mais de 8.000 canetas de Ozempic foram roubadas nas farmácias ou nos caminhões e transportadoras em todo o estado. No mercado clandestino, a medicação é vendida pela metade do preço. Com isso, a procura é muito grande, principalmente pelas redes sociais. Mas a expectativa é que esse crime não continue por muito tempo, já que no ano que vem, a patente do remédio será quebrada. E com isso, outras empresas poderão fabricar a medicação, o que dará origem a vários genéricos que são mais baratos. E veja a seguir, depois da primeira conquista como profissional, o tenista brasileiro João Fonseca volta ao Brasil para iniciar amanhã a luta pela conquista de mais um título. E no Dia Mundial do Gato, donos agradecem a companhia dos animais que até fazem bem para a saúde. Apesar dos avanços na rede pública, os pacientes com diabetes tipo 1 enfrentam dificuldades para receber o tratamento adequado disponível pelo SUS e sofrem com as complicações da doença. Após 6 anos de aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a insulina glardina foi introduzida no SUS para o tratamento do diabetes tipo 1. A substância substituiu a que era utilizada anteriormente e há anos não é mais recomendada pelos médicos. O objetivo da mudança é modernizar o tratamento da doença e proporcionar maior eficácia e estabilidade no controle da glicemia dos pacientes. Os custos do medicamento variam de R$ 2.000 a R$ 5.000. Para quem não tem condições de pagar a conta, a rede pública disponibiliza a insulina de ação rápida e prolongada como alternativa. Mas nem sempre o medicamento está disponível nas unidades de saúde. O diabetes tipo 1 ataca diretamente o pâncreas. O órgão é responsável pela produção da insulina que controla o nível de açúcar no sangue. Se não for tratada, a insuficiência pode provocar doenças cardíacas, renais e até mesmo a necessidade de amputações. Por isso, a substância é indispensável. Apesar dos avanços nas redes públicas, em muitas regiões do Brasil, a realidade é outra. A burocracia é exagerada e o processo pode demorar anos até que o paciente receba os insumos. Além disso, muitas áreas de saúde não têm a infraestrutura necessária para o atendimento adequado das pessoas que sofrem com o diabetes. O projeto de lei que poderia auxiliar na elaboração de políticas públicas para garantir o acesso do tratamento para a população foi vetado pelo presidente Lula no começo deste ano. O governo esclareceu que são falsos os vídeos que circulam nas redes sociais sobre as novas regras do BPC, o benefício de prestação continuada. Em comunicado, o governo reforçou que o cálculo da renda familiar para a concessão do benefício não inclui familiares que moram em outra residência. O BPC garante um salário mínimo mensal a idosos ou pessoas com deficiência, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. No ano passado, o governo chegou a propor mudanças na forma de cálculo da renda para o acesso ao benefício, por meio do projeto do pacote fiscal, incluindo a regra que colocava familiares que não estavam sob o mesmo teto na conta da renda mínima para elegibilidade.
Mas essa medida foi retirada do texto final. Ainda assim, o BPC passou por mudanças. A partir de agora, a avaliação da deficiência será obrigatória para solicitantes com menos de 65 anos, tanto para concessões administrativas quanto judiciais, e deverá incluir o registro do código na Classificação Internacional de Doenças. O prazo para a atualização cadastral no Cadastro Único, o CadÚnico, foi fixado em 24 meses, e a coleta biométrica passou a ser obrigatória para concessão e manutenção do BPC, além de outros benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. Outra mudança está nas regras para o cálculo da renda familiar. A partir de agora, só poderão ser descontados da renda valores previstos em lei, como outro BPC ou benefício previdenciário de até um salário mínimo, recebido por integrantes da família, contratos de aprendizagem, estágios supervisionados e auxílios financeiros temporários, como indenizações por rompimento de barragens. O jovem fenômeno brasileiro João Fonseca chegou hoje ao Brasil para disputar o Rio Open, o torneio de tênis mais importante da América do Sul. O jovem de 18 anos chega como um dos favoritos após a conquista do ATP de Buenos Aires, na Argentina, sem tempo nem para comemorar. O carioca João Fonseca, agora número 68 do mundo e tenista brasileiro número 1, retornou como ídolo ao Rio de Janeiro após seu primeiro título em um circuito profissional, no ATP de Buenos Aires, na Argentina, diante o dono da casa, Francisco Cerúndolo, atual 28 do ranking e melhor sul-americano do mundo. Foi no Rio de Janeiro que a ascensão meteórica do fenômeno do tênis começou. Um ano atrás, João Fonseca se tornou o tenista mais jovem a avançar para as quartas de final do torneio. Na ocasião, ele foi eliminado pelo argentino Mariano Navone. Mas nesta campanha vitoriosa na Argentina, o brasileiro se vingou da derrota, derrubando Navone em seus domínios, também nas quartas de final. Nesta edição do Rio Open, João Fonseca chega entre os favoritos pelo título do torneio e sua estreia será amanhã contra o francês Alexandre Müller, número 58 do mundo, que também vem de títulos após conquistar o ATP de Hong Kong em janeiro. Com destaque, João Fonseca tem furado a bolha dos amantes do tênis. Neste domingo, antes do Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras, um vídeo de torcedores do Palmeiras vibrando com a conquista do ATP de Buenos Aires viralizou na internet. No Dia Mundial do Gato, quem tem um desses animais em casa sabe como a companhia é agradável. Além de companheiros, não dão muito trabalho e até fazem bem para a saúde. Há séculos, essas criaturas são vistas como companheiros de vida. Por isso, foi criado essa data para conscientizar de como cuidar bem desses felinos. Dentro de uma rotina cheia de peculiaridades, os gatos são animais que passam boa parte do dia dormindo. O descanso é um componente vital para a saúde e a felicidade. E é comum vê-los em qualquer canto da casa que considerem confortáveis. Uma das perguntas mais frequentes de tutores e veterinários é quantas horas um gato dorme por dia. Embora a resposta dependa de cada animal, o tempo médio varia entre 12 e 16 horas. De acordo com um estudo publicado, o motivo principal pelo qual os felinos priorizam tanto descanso é o instinto predador. Ao dormir durante longos períodos, eles recarregam a energia para, em seguida, buscar as presas. Além disso, fatores como a pressão atmosférica e os dias frios e chuvosos influenciam a duração do sono. Outro elemento determinante é o estilo de vida do animal. Um gato doméstico com acesso a alimento e água terá um padrão de sono diferente de um gato de rua, que vive em constante alerta e em busca de sobrevivência. A maioria dos tutores concordam que dormir na companhia de um gato é uma experiência agradável. Com isso, especialistas afirmam que dormir com um felino pode trazer inúmeros benefícios, tanto para os humanos quanto para os animais, como a redução de estresse, ansiedade e outros transtornos que afetam o dia a dia. Esses benefícios demonstram que a relação entre gatos e humanos vai além de um simples carinho, alcançando também propósitos terapêuticos e medicinais.
E neste final de semana, a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, reuniu inúmeras crianças e famílias para o primeiro encontro Crianças que Vencem de 2025. Este ano, nós estamos vivendo o ano do Acende uma Luz 2, uma porção dobrada, da unção de Deus, do azeite precioso que vai manter a chama viva e acesa dentro de nós. Então, nós entendemos da parte de Deus que as crianças precisam estar cobertas com essa luz. Nós vemos, quantas vezes as trevas tentam impedir o crescimento, o desenvolvimento das nossas crianças. Quantas propostas ruins, têm afetado aí o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Então, nós entendemos que no tempo de luz, nós vamos, com a bênção de Deus, com a bênção dos nossos pastores também, ensinar as crianças que elas são luz na presença de Deus. E nestes eventos, nós entendemos que estamos nos fortalecendo em Deus, recebendo da parte do Senhor sabedoria, instrução, paciência, alegria no fazer da obra, para que realmente as crianças conheçam Jesus através das nossas vidas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.